Meu nome é Ana Cláudia. Meu nome é Giovana. Meu nome é Paloma. Hoje nós vamos falar sobre Iracema, Um livro de José de Alencar, que pertence à escola literária romantista. Literatura do século XIV. Foi uma crítica sobre o vocabulário de José de Alencar, que já naquela época introduziu palavras de origem indígena, mas não era isso que queriam. Queriam muito o purismo, ou seja, não queriam modificar o português de Portugal. José de Alencar, ele nasceu dia 1º de maio de 1829 em Messejana, em Ceará, e faleceu dia 12 de dezembro de 1877, com 48 anos, no Rio de Janeiro. José de Alencar, ele foi um crítico, romancista e dramaturgo. Crítico analisa e valoriza positivamente ou negativamente uma obra literária. Romancista é a pessoa que escreve obras de ficção, principalmente romances. E dramaturgo é ator de peças de teatros. No Brasil, o romantismo teve início em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades por Gonçalves de Magalhães. O país ainda estava muito eufórico e marcado por sua independência, que havia sido conquistada anos antes. Apesar do Brasil não ter mais laços políticos com a metrópole, os intelectuais do país ainda copiavam os modelos de pensamentos europeus. Com o surgimento do romantismo no Brasil, houve a necessidade de criar uma arte e jeito de pensar que fosse romper com os padrões. O romantismo no Brasil seguiu tendências como indianismo e o nacionalismo, valorização do índio e a fauna brasileira. O maior representante que foi José de Alencar. O regionalismo, que é a abordagem do homem no interior, e o mal do século, que é a tristeza, sentimento de morte. A realidade política e social, que é a abolição da escravatura e as lutas humanitárias e os problemas urbanos. Liberdade da criação, sentimentalismo, supervalorização do amor, idealização da mulher e evasão no tempo e no espaço. A primeira geração é o indianismo. Fatos históricos, a vida dos índios consideradas como símbolos culturais do país, valorizando a natureza. A segunda geração é a fase do mal do século. Temas amorosos, pessimismo, valorizam a morte e a tristeza, mostrando a vida e a sociedade de forma decadente. A terceira geração ela é a fase do erotismo, pecado, liberdade, realidade social, negação do amor platônico. Pronto. José de Alencar, no seu livro Iracema, faz parte da primeira geração. O indianismo está em toda a sua obra, desde a criação e característica dos personagens da história. José de Alencar, no seu livro, faz a aprimoração da cultura indianista para compor seus personagens. Perfil detalhado da personagem Iracema, amor e crueldade ao mesmo tempo, no qual provocaram atitudes contrárias do personagem Iracema em relação à sua tribo, deixando tudo pelo seu amor Martim. Romance idealizado pela figura do indígena, o bom, o selvagem, o herói romântico. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Principais personagens: Iracema, índia da tribo dos Tabajaras, forte, sedutora, refém por guardar o segredo de Jurema. Martim, guerreiro branco, deus romano da guerra e da destruição, colonizador europeu. Moacir, filho da Iracema e do Martim, ou seja, filho da morte e do sofrimento. Araquém, pai de Iracema, o pajé. Calbi, irmão de Iracema. Irapuã, inimigo dos portugueses e seus aliados, apaixonado por Iracema. Poti, amigo de Martim, herói dos Pitaguaras. Jacaúna, chefe dos Pitaguaras e irmão de Poti.
terceira pessoa. Não se mantém neutro e conhece tudo a respeito dos personagens. O narrador é o próprio autor onisciente. Exemplo de terceira pessoa. O estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. O sentimento que ele, Martim, pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém, a virgem lançou a si o aço e a uiraça, e correu para o guerreiro, sentido de mágoa que causará. O livro Iracema retrata um romance baseado em um conflito entre duas tribos indígenas que habitavam o litoral e o interior do Brasil, e também o conflito entre os indígenas e os colonizadores europeus. O livro conta a história de amor entre Iracema e Martim. Logo na primeira cena, temos uma cena que nos antecipa como será o fim do livro, que é quando Moacir e Martim estão deixando o Ceará em uma embarcação e o vento traz o nome Iracema ao ouvido deles. No segundo capítulo, o livro conta a história do nascimento de Iracema, e então ela é apresentada recebendo a seguinte descrição: virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o seu talhe de palmeira. Iracema é conhecida como uma guerreira tabajara, devido à sua rapidez. Sendo assim, sua primeira reação quando viu Martim foi lhe acertar uma flechada, quando também pode ser conhecida como a flechada de um cupido, pois foi a partir de então que o amor entre os dois foi despertado. Martim desistiu de atacar Iracema desde o primeiro momento que viu ela, que logo o acertou com uma flechada. Porém, logo depois ela ajuda ele, socorrendo. Iracema leva ele até a sua aldeia e seu pai cuida dele, que por sua vez se apresenta como um aliado de seus inimigos potiguaras, que se perderá durante uma caçada. Iracema oferece várias mulheres a Martim, que logo recusa, devido à sua paixão por Iracema, que logo depois é revelada. De um lado, temos Martim, extremamente cristão, e do outro, Iracema, que foi criada longe dos dogmas cristãos. Bom, vou falar sobre a indicação do livro. Ele é bom e importante de ler, pois é um clássico da literatura nacional. Iracema de José de Alencar é velho conhecido nos vestibulandos. Não é de hoje que é pedido nos vestibulares das universidades brasileiras. Ainda assim, causa confusão, principalmente pela linguagem empregada, apesar das dificuldades que a linguagem pode apresentar ao leitor de hoje. Merece de fato ser lido, do começo ao fim. O texto é muito breve, com cerca de 80 páginas nas edições mais recentes. No entanto, seu enredo é repleto de aventuras e peripécias, bem ao gosto do romantismo, escola literária da qual Alencar é um dos maiores expoentes do Brasil.